Escolher tecidos. Nós escolhemos tecidos para um tipo de peça que temos em mente, certo? E o que é que nós temos que procurar nos tecidos? O que define o tipo de tecido que nós vamos escolher é a silhueta da peça final. Portanto, vocês quando vão escolher um tecido têm que colocar uma série de perguntas, que é, primeiro, a peça que vocês vão fazer é justa ao corpo ou é larguinha, é folgada? Como por exemplo esta camisola, é ajustada, mas não fica apertada ao corpo, ela tem alguma folga. Tem que começar por olhar para a fotografia ou para o desenho da peça e perceber isso. Se fosse um body, era totalmente ajustado, logo aí o tecido que eu usaria para costurar um body não pode ser esta malha, porque esta malha não estica o suficiente para ficar tão justinho assim ao corpo. Depois a segunda pergunta que tenho que fazer é, a peça fica junto ao corpo ou fica fora do corpo? Ou seja, a peça por si, sozinha, ela arma, cria estrutura, tem forma afastada do corpo ou a peça fica caída sobre o corpo? E eu depois já vos mostro fotos que vai permitir que visualizem melhor esta questão do que é junto ao corpo ou fora do corpo. Depois, outra questão que tenho que colocar é, a peça tem formas muito definidas e estruturadas. Imaginem, por exemplo, uma saia com canudos. Os canudos estão bem definidos, estão bem formados. Ou a peça é assim fluida e esvoaçante e as formas estão sempre a alterar-se conforme nós nos movemos. A resposta a estas três questões vai indicar-vos as características que o tecido tem que ter para que a peça final tenha um aspecto que está definido no desenho ou na fotografia ou por aí fora. Porque vocês podem na mesma fazer a peça com outro tecido que tem outras características. O que é que vai acontecer? Não vai ficar exatamente como está na fotografia ou como está no desenho. Não quer dizer que não fique cheira na mesma, porque fica, ou na maior parte das vezes fica, sim, claro. Os tecidos de cala ou tecidos de fio, de teia e trama, que são os tecidos mais tradicionais, são tecidos que não se esticam, que são tecidos que são produzidos em tear e que têm uma estrutura de fios verticais, que são chamados os fios da teia, no qual são entrelaçados os fios horizontais, que são os fios da trama. E a estrutura destes tecidos, ou seja, a forma como eles são feitos, não lhes confere elasticidade. Quando eles têm elasticidade é porque têm uma fibra nos fios que é ligeiramente elástica, mas a estrutura do tecido, a forma como ele é feito, a forma como os fios se entrelaçam, não lhe confere elasticidade. E neste tipo de tecido, a estrutura do tecido e a forma como ele cai, o seu caimento, ou seja, a forma como ele se comporta, quando nós pegamos no tecido, deixem-me pegar aqui nesta solução, quando nós pegamos no tecido e fazemos assim, a forma como ele cai sobre o corpo, isto é o caimento, estas características dependem do tipo de pontos utilizados para construir o tecido, que são chamados os pontos de tecelagem. E nos fios de fio de teia e trama, também chamados fios, nos tecidos de fio de teia e trama, também chamados de tecidos de cala, os pontos são o taffetá, a sarja, o cetim, o jacário, os brocados e os aveludados, em que o taffetá é o ponto que confere menos estrutura ao tecido, ou seja, em que o tecido fica mais mole, mais solto. E aí, por exemplo, aqueles tecidos que vemos de verão super finos e semi-transparentes, que se mexem muito com o vento e quando nós nos mexemos, normalmente são pontos de taffetá. A sarja já é um tecido mais rígido, que mantém mais a forma, porque os fios já estão mais apertados entre si. O exemplo típico da sarja é a ganga. A ganga é um tecido de sarja. O ponto de cetim já é um ponto mais apertado também, que os tecidos já ficam mais rígidos e mais duros e mais armados. Depois temos os jacários e os brocados,
que a diferença do jacquard e dos brocados é que, para além dos fios verticais e dos fios horizontais, depois há um fio que é introduzido a meio para fazer aquele desenho que o jacquard tem, que o brocado tem. A diferença entre o jacquard e o brocado é que o jacquard normalmente faz uma espécie de baixo relevo e o brocado é quase como se fosse um bordado no tecido, ok? E depois temos os aveludados. E os aveludados são, por exemplo, são os tecidos de veludo, são as bombazines, os veludos cotelê, ok? São tecidos com um bocadinho, com mais estrutura, mais densos, mais armados, são tecidos que mantêm mais a sua forma. Depois, vimos também naquele vídeo que para além dos tecidos de cola, temos os tecidos de malha, e a grande diferença é que os tecidos de malha são feitos com um único fio, enquanto que os tecidos de fio e trama têm vários fios verticais e vários fios horizontais, os tecidos de malha é um fio contínuo que vai sendo entrelaçado na fileira anterior, através de laçadas e usando agulhas. Porque é um tecido que é produzido com estas laçadas, é um tecido que tem elasticidade. É tal e qual como um ponto zigue-zague. Se lembram, o ponto zigue-zague que faz aqueles cantinhos, não é? Tem aqueles vértices. E o ponto zigue-zague acaba por ter elasticidade porque quando esticamos o tecido, a linha faz isto e então é isto que permite à costura esticar. E estes tecidos é a mesma coisa. Aquelas argolas é o que confere elasticidade ao tecido. Quando nós esticamos o tecido, as argolas reduzem a sua altura e ao reduzirem a sua altura, o fio espalha-se para as laterais e fica mais elástico, portanto, confere-lhe comprimento. Por isso é que os tecidos de malha têm elasticidade. Agora, os tecidos de malha, o que difere nos tecidos de malha tem muito a ver com a grossura dos fios que estão a ser usados e a grossura das agulhas que estão a ser usadas para tricotar estas laçadas. Quanto mais grossas as agulhas, mais largo fica o ponto, mais elástico é o ponto também, porque tem mais fio ali solto. Quanto mais grosso é o tecido, também mais texturado ele fica. E os tecidos de malha são feitos só, no fundo, é uma combinação destes dois pontos, o ponto de liga e o ponto de meia. O ponto de liga é as argolas. O ponto de liga, quando só usamos ponto de liga, o que nós vemos no tecido são uma série de filas verticais. Mentira, este é o ponto de meia e o ponto de liga é aquele que fica só com filas horizontais. E a combinação destes dois pontos, que no fundo é a forma como a argola, como a laçada é feita, como a argola passa na argola anterior, confere-nos os vários pontos de malha, que depois nos dá os vários tipos de tecidos de malha. O ponto mais comum e o ponto base é o ponto de jersey simples, que no fundo é um ponto em que o direito do tecido é todo com pontos de malha e o avesso do tecido é todo com pontos de liga. Ou seja, nós quando olhamos para o direito vemos várias filas pequeninas, não é? Porque aquilo é muito minúsculo, filas verticais. Quando olhamos para o avesso do tecido vemos filas horizontais. Depois temos o jersey interlock. O jersey interlock significa, é um ponto mais apertado e mais estável do que o jersey simples, em que é usado o ponto de meia no direito e no avesso. Ou seja, o direito e o avesso do tecido é igual. Só para ter assim uma visualização da coisa, o jersey simples é o tecido básico das t-shirts. Ok? Uma t-shirt normalmente é um tecido mole, é um tecido que nós vestimos e fica, mas ele é assim todo molengão. Já um jersey interlock já é um tecido mais estruturado, é um tecido que fica mais no sítio, ele não se deforma com tanta facilidade. E depois temos o jersey de sweatshirt, que é isto que eu estou aqui a usar, que no fundo é como o jersey simples, mas o ponto é mais apertado, ou seja, as agulhas são mais fininhas
e o fio é mais grosso, o que faz com que cada uma das laçadas seja mais apertada. Existem menos espaços vazios entre cada uma das laçadas, o que tem como consequência que o tecido não estica tanto como um jersey simples ou como um jersey interlock. Fica mais no sítio, não se deforma com facilidade e não tem tanta elasticidade. E o jersey de sweatshirt, que também é chamado de felpa italiana e felpa americana, são dois tecidos ligeiramente diferentes, é igual ao jersey simples, mas por dentro tem um ligeiro pelo, tem um pelinho pequenino, ok? Só que o ponto é mais apertado que o jersey simples e o fio é mais grosso, portanto é um tecido que estica menos, é um tecido que mantém mais a forma, ok? E depois temos o jersey rib ou malha canelada, que é um tecido extremamente elástico, que estica imenso, que tem, nós percebemos, o direito e o avesso é igual, e tem filas muito definidas, filas verticais, em que têm uma fila de ponto de meia, uma fila de ponto de liga, uma fila de ponto de meia, uma fila de ponto de liga. Isto é um rib 1 × 1, mas, por exemplo, também tem 2 × 2, que significa que é duas filas do mesmo ponto, 2 de liga, 2 de meia, 2 de liga, 2 de meia, 2 por aí fora. O cardado, estava ali a Alicia, se não me engano, a perguntar se a malha cardada é a malha de sweatshirt. Cardado é uma técnica que é utilizada para produzir tecidos, que significa que o tecido é escovado e para levantar o pelo, para levantar um pelo pequenino. Por isso, uma malha de sweatshirt é uma malha cardada, porque no seu avesso ela foi escovada, passou pelo processo de cardação para levantar o pelo. Mas nem todas as malhas cardadas são malhas de sweatshirt, ok? Porque tem a ver com isso. O cardado é esta característica de levantar o pelo. Há malhas cardadas que são cardadas pelo direito. A malha de sweatshirt é cardada pelo avesso, ok? E há outras até que são cardadas pelo direito e pelo avesso. Pronto. Isto só para... Tem um pelinho do direito e um pelinho do avesso, certo? Estava também alguém a perguntar sobre o ponto Roma e o ponto Milano. O ponto Roma, a malha ponto Roma e ponto Milano são as malhas mais estáveis. Quando vêm aqueles fatos de senhora, assim, já tipo dos anos 60, dos anos 70, de casaquinho e saia pelo joelho direito, aquele casaquinho clássico, sem gola, assim, tipo casaquinho de Chanel, mas feito em malha, que é um tecido mais estruturado, mais armado, mais pesado. Isso é o ponto Roma. O ponto Roma é uma malha, é uma malha interlock, mas mais pesada, o fio é mais grosso. Ou seja, o tecido cai sempre, nunca levanta, nunca fica mole, fica ali todo, sempre com a mesma forma. Nós podemos mexer-nos à vontade e o tecido está ali. É como o tecido está a condizer com a laca do cabelo das senhoras. Nada mexe, está tudo no sítio. Elas podem se mexer à vontade, mas aquilo nada sai do sítio, ok? Esse é o tecido, esse é o ponto Roma. É ótimo quando nós queremos fazer peças que são com muito volume, que o volume sai fora do corpo e queremos que aquilo mantenha a sua forma. Se queremos, por exemplo, uma peça, para vocês me verem bem, em que tem assim um casaco, tem assim uma manga abaulada e nós queremos que o casaco tenha sempre aquela manga, aquela forma, uma malha de ponto Roma é ótimo para esse tipo de peça, porque é uma malha muito estruturada, que fica ali muito armado, ok? Pronto, avançando. Depois temos um outro tipo de tecido, que este é menos comum, é mais difícil de encontrar, que são os tecidos de feltro. E estes tecidos são ótimos para peças exteriores, para casacos, sobretudos, chapéus, também, mas não estamos aqui a falar de chapéus, mas é para peças exteriores. Porque são tecidos que não são tecidos, ou seja, não há fios que são interligados e uns com os outros, quer seja com nós, com laçadas, o que for. Porque não há fios em concreto. O que há é uma série de fibras, e as fibras são coisinhas pequenininhas. São tipo aquele cotão que fica na máquina de costura,
quando a máquina já tem alguma utilização, aquele pozinho que fica dentro da máquina, são as fibras, ok? Não é um fio em que as fibras são torcidas e criam um fio com comprimento. Não, são aquelas fibras que são todas prensadas, são sujeitas a calor e a fricção e elas colam-se umas às outras, ok? Isto são os feltros. E os feltros eram tecidos que eram só produzidos com lã, porque a lã é que tem esta característica de feltragem. E que se nota muito, se vocês, hoje em dia não, porque isso já não acontece, já não encontramos camisolas de lã pura, mas se alguém já teve a oportunidade de ter uma camisola de lã pura na mão e a pôs numa máquina de lavar roupa, quando tirou de lá a camisola ela tinha metade do seu tamanho. E isso acontece devido a esta característica da lã, que é a feltragem, em que a fibra encolhe e começa a levantar uma série de caracolinhos todos para fora, e aqueles caracolinhos colam-se todos uns aos outros, e isso é que é a feltragem. Hoje em dia já existem tecidos de feltro com fibras sintéticas, não é? Porque há fibras sintéticas para tudo. Já não há, também há ainda de lã pura, mas são caríssimos, são caríssimos. Já encontram de fibras sintéticas. E atenção, não confundam este feltro com aquele feltro que é utilizado para artesanato, ok? Esse feltro que é utilizado para artesanato não é adequado para fazer peças de roupa. Pronto, e se vocês virem ali naquela imagem, o tecido feltro é um tecido que é estruturado, que mantém a sua forma, também é ótimo para peças ficam fora do corpo. Se vocês olharem para aquelas dobras, vocês veem como aquelas dobras ficam tão perfeitas, não a machucam, estão todas ali a manter a sua curvatura, não estão prensadas umas com as outras. Se fosse um tecido mole, aquilo caía tudo, não ficava com aqueles canudinhos tão bem definidos. Então, resumindo rapidamente, temos 3 tipos de tecidos, ou 3 grandes famílias. Os tecidos de cala, também chamados tecidos de fio, de teia e trama, que é o que nós normalmente chamamos de tecidos. Os tecidos de malha, que é o que normalmente as pessoas chamam de malhas. E depois os tecidos de feltro, ok? E estes são os três grandes tipos de tecido que vocês podem utilizar para fazer peças de roupa. E o que os define, o que os diferencia muito, os tecidos de fio de teia e trama não esticam, os tecidos de malha, a sua grande característica é a elasticidade, é o esticar, e os tecidos de feltro são tecidos que mantêm muito a sua estrutura e são adequados para peças exteriores. Ok? Agora aqui, a principal característica de um tecido tem a ver com o seu peso e a sua densidade. O peso e a densidade do tecido indicam-nos a forma como o tecido vai cair, como é que ele vai ficar sobre o corpo, como é que ele se vai comportar, ok? E o que é isto? No fundo, o peso é as gramas por metro quadrado. Na prática, isto diz-nos se o tecido, quando sobre um corpo, cai, ou quando pegamos nele assim, se ele cai direto para o chão, ou se é um tecido que fica esvoaçante. Quanto mais pesado o tecido, mais ele cai. Isto é uma coisa, é para tudo, tem a ver com a lei da gravidade. Quanto mais peso tem, mais ele cai, mais ele fica em direção ao chão, menos ele fica leve, esvoaçante e fluido. E depois temos a densidade. A densidade indica-nos o número de fios que existe no tecido por cada centímetro quadrado. Na prática, isto tem a ver com a grossura do fio e com o tipo de ponto que é utilizado. Mas, o que é que acontece? Quanto mais denso é o tecido, ou seja, quanto mais fios tem por centímetro quadrado, mais o ponto está apertado, mais os fios estão todos apertados uns contra os outros. Significa que existe pouco espaço em vazio entre os fios. Ou seja, se aquilo está tudo apertado, estão todos comprimidos uns contra os outros, aquilo fica tudo muito estável. Se temos um tecido com uma densidade mais baixa, significa que os fios estão mais afastados, que existe espaço vazio entre os fios. Logo, nós quando mexemos no tecido, os fios
mexem para cima e para baixo, para o lado, mexem na diagonal, ou seja, quanto mais denso é um tecido, mais estável ele é, mais ele mantém a forma, mais estrutura ele tem. Quanto menos denso é um tecido, menos estável, mais ele se deforma e mais facilidade ele tem em perder a sua forma, ok? E agora, deixem-me aqui passar, ou seja, analisando estas duas características, um tecido que é mais leve e menos denso é um tecido que é fluido, é um tecido que voa, é um tecido que fica, quando nós o mandamos, ele volta sempre para junto do corpo. É um tecido que sozinho não consegue manter a sua forma, ele vai sempre querer colar-se ao nosso corpo. Já um tecido que é pesado e denso, é um tecido que mantém a sua forma, que mantém a sua estrutura. É um tecido que, quando queremos, é o tipo de tecido que nós vemos usado quando queremos fazer uma peça cujas formas ficam longe do corpo, ficam com, ou seja, peças que mantêm a sua forma, independentemente de estar lá um corpo a suportá-la ou não. E aqui tem um exemplo. O mesmo tipo de saia, o mesmo tipo de molde. O tecido verde e preto é um tecido leve, veem como ele cai junto ao corpo, veem como os canudos não se formam, como os canudos ficam ali todos mais ou menos. Já o tecido bordeaux, vermelho escuro, é um tecido no qual os canudos ficam ali bem definidos, é um tecido que cai, que tem peso, que é denso. Na prática, muita densidade ou pouca densidade, o mais peso ou menos peso, traduz-se nisto. Isto significa o quê? Se vocês, por exemplo, quiserem fazer uma peça com franzido e querem que seja um franzido com muito volume, que fique armado e longe do corpo, vocês têm que usar um tecido com mais densidade, com mais peso, um tecido que arme mais. Se vocês querem ter uma peça com franzido, mas não querem que o franzido acrescente muito volume à peça. Imaginem, é um franzido na cintura e não querem que aquilo fique com muito volume. Então têm que escolher um tecido menos denso, mais leve, para que o franzido fique mais disfarçado e seja mais suave. Por exemplo, mas vocês também podem ter tecidos que são leves e são densos, como é o caso daquele vestido verde. Estão a ver como o tecido é transparente. Sendo ele transparente, tem que ser leve. Não pode haver assim tanto, o fio não pode ser muito grosso e pesado. Mas veem como os canudos do tecido do vestido ficam tão bem definidos e veem como a manga está ali tão bem formada e afastada do braço. Isto significa que é um tecido que é denso, que tem estrutura. Mas já ali a foto da saia cinzenta, é um tecido pesado. Nós olhamos para ele e conseguimos perceber que ele é um tecido pesado, que ele cai, ele não levanta, mas é um tecido cuja forma, os canudos, os franzidos, ficam ali muito misturados, ou seja, a forma não se mantém. É um tecido que tem peso, mas é menos denso. Ok? E depois outra coisa muito importante em relação aos tecidos, que é uma das grandes, é um dos grandes equívocos que as pessoas têm a ver. Um tecido de algodão é bom para fazer uma saia, um tecido de linho é bom para fazer um vestido. Isso vocês estão a referir-se às fibras que compõem os tecidos. E as fibras não nos dizem nada sobre a estrutura e as características do tecido, porque a estrutura e as características do tecido dependem destes dois fatores que eu referi antes, o peso e a densidade, e que têm a ver com o tipo, com a grossura do fio que é utilizado e com o tipo de ponto de entrançamento ou o tipo de laçadas que é utilizado para produzir o tecido. Nós podemos ter um tecido vou dar-vos um exemplo, uma malha de algodão, um tecido de algodão, o tecido de algodão que é utilizado para fazer t-shirts e o tecido de algodão que é utilizado para fazer calças de ganga, porque a calça de ganga, a ganga é um tecido 100% algodão e a t-shirt original é 100% algodão. A fibra é a mesma, são dois tecidos totalmente diferentes, totalmente diferentes. Portanto, quando vocês
procuram tecidos, não os procurem pelas fibras, porque, ou melhor, até podem, mas o que as fibras nos dão é o conforto, é a resistência do tecido e é o aspecto do tecido. Não tem nada a ver com a forma como ele se comporta depois de a peça cozida. Existem 3 tipos de fibras. Isto para quando vocês forem escolher um tecido perceberem. Existem 3 tipos de fibras. 3 tipos de fibras. As naturais, as artificiais e as sintéticas. Ok? Dentro das fibras naturais, nós temos este tipo de fibras. A seda, a lã, o linho e o algodão. Sendo que lã é tudo o que é pelo animal. Se for pelo de cavalo, é lã. Se for pelo de ovelha, é lã. Se for pelo de coelho, o angorá, é lã. Se eu agarrar nos meus cabelos e fizer um fio com estes cabelos, é lã na mesma. Tudo o que é de origem animal, tudo o que é pelo de animal, é considerado lã. E as lãs podem ser, consoante os tratamentos que têm, podem ser suaves e macias ou podem ser ásperas e duras. Como é o exemplo, por exemplo, uma fazenda de lã pode ser extremamente macia, mas o burel, por exemplo, que é o tecido de lã tradicional da Serra da Estrela, é altamente áspero e é duro e é desconfortável no corpo, ok? E estas fibras têm estas características. Portanto, se vocês querem um tecido que seja brilhante, é natural que vocês vão procurar um tecido de seda, cuja composição é seda, 100% seda, ou seda e acetato, ou seda e acrílico. E isso vai dar-vos o aspecto do tecido, vai dizer-vos que o tecido é brilhante, que o tecido é suave, tem um toque macio, e pode ser quente ou frio, porque a seda pode ser quente ou frio. Mas vocês têm imensos tecidos de seda que têm comportamentos totalmente diferentes. Uma malha de seda é uma malha molezinha, que fica parecida com uma t-shirt, com o tecido de uma t-shirt, mas, por exemplo, se tem o cetim do chaise, que é um tecido de cetim, que é feito com fio de seda, que fica muito rijo e que fica todo armado e todo estruturado. Eu quase podia fazer uma camisola em forma de um triângulo e aquilo mantém a sua forma, fica mesmo com um triângulo, mesmo que não tenha lá nada por baixo, aquilo mantém a forma. Isto para vos dizer que não é a fibra que define o tipo de caimento do tecido, é a sua densidade e o seu peso. A fibra só nos dá um aspecto que você tem. Depois, para além das fibras naturais, tem as fibras artificiais. As fibras artificiais já são fibras produzidas pelo homem a partir de produtos naturais, normalmente a partir de celulose. E têm estas. Há mais, eles estão sempre a inventar fibras novas destas, estão sempre a surgir novas fibras. Mas as que nós vemos nos tecidos que compramos hoje em dia é essencialmente isto. Viscose. A viscose, normalmente as pessoas dizem, vou comprar um tecido de viscose. E têm a ideia que a viscose é aquele tecido super fluido e super esvoaçante. Na maioria das vezes essa fibra é utilizada para fazer esses tecidos. Mas não só. A viscose também é misturada, por exemplo, com as lãs, para lhe dar estabilidade, para a lã não encolher, por exemplo. E depois temos as fibras sintéticas, que estas então têm todo o tipo de aspecto que quisermos, todo o tipo de características que nós quisermos, que são estas: o nylon, a poliamida, o acrílico, o poliéster, o elastano, que é tal fibra que é misturada com o algodão, com o poliéster, com a lã, com o bambu, com todas as outras, e confere alguma elasticidade ao tecido, ok? Mas que é só isso. O que ela faz ela existe para ser misturada com outras fibras e para lhes conferir elasticidade. E pronto. E é isto que eu queria deixar, era isto que eu queria deixar convosco sobre tecidos.